Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Nossa live é toda quinta-feira, mas essa semana em especial a gente está fazendo a live hoje na sexta-feira. Estamos aguardando aqui a nossa colaboradora Francilene e hoje nós vamos modelar um ultramaratonista que é o Daniel de Oliveira. A Francilene está entrando. E aí, Francilene? Modelar um ultramaratonista. Oi. Eu já até tentei entrar aqui no outro para eu me ver, porque eu não estou te vendo. Eu também não. Aí, você tem aí, pelo computador, eu entrei pelo Instagram do computador para pelo menos a gente ficar se vendo, Francilene, porque eu estou falando para mim mesma e não sei te explicar o motivo, já desisti. Desisti porque a minha entrevista chegou a esse limite. Depende de mim. Pois é, E aí, eu também não sei o porque que acontece. você me vê, agora nem você me vê, pelo menos Não. você me vê, e nem eu tô te vendo. Uhum. Fica a Vamos tela nos preta, né? assistir. Não, para mim a tela não tá preta. Fica só a tela comigo mesma e não te vejo, mas ela não fica preta. Para você a tela tá preta? Não, eu me vejo e a sua parte fica preta. Ah, para mim nem aparece essa divisão, entende? Eu fico na tela cheia, só para mim. E ainda é Fica pior. a divisão e preto em cima. Entendi. Então, eu vou ficar olhando um pouco para ali, para o outro computador, que aí eu consigo te ver. E aí eu não sei se você tem outro celular para poder também me ver, mas enfim, vamos seguindo a nossa live de sempre. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Então, a nossa modelagem de hoje é do Daniel de Oliveira, um ultra triatleta, ultra maratonista, um cara incrível, uma história incrível, com uma mentalidade incrível e de fato ele tem muitos ensinamentos para nós. Vou falar um pouco do Daniel. Ele é natural do Rio de Janeiro, mas ele construiu sua vida pessoal e profissional em Blumenau, onde ele mora há 28 anos. Daniel, ele pratica esportes desde os 14 anos e há 11 anos ele é ultramaratonista. Ele passou a correr longas distâncias e procurar prêmios após ler o livro O Ultramaratonista, de Carnazes, e em 2008 ele leu o livro e treinou durante 10 semanas. Completou 5 quilômetros e nunca mais ele parou. Falando de força, de resistência, de controle, os seus passos são incentivados para os alunos e seguidores que encontram na motivação ultramaratonista para fazer aquilo que acredita ser impossível. E com objetivo, planejamento, dedicação, controle de emoções, ele prova que tudo é possível. E foco, consistência e resultado, sobre isso, ao longo da sua história, ele encontrou seu caminho, felicidade, participando de ultramaratona e ultratriatlo. Seu foco e determinação permitiram que, depois de todos os desafios, ele chegasse ao topo do mundo, mas ele não para. Ele tem inúmeras medalhas de 2011 até 2021, por exemplo, e ele fala que na infância ele sempre foi muito limitado, comparado com seu irmão, um irmão de 3 anos. 3 anos, quer dizer,
mais velho do que ele, né? Quando ele presenciava sua habilidade, força, logo percebia que não era capaz de acompanhá-lo. Então, a resposta a todas as ofertas de novas experiências e oportunidades era não consigo. E em algum ponto, ele contando, né? Em algum ponto da minha existência, isso mudou. Talvez para ser aceito aos grupos de escola na adolescência, ou para receber a atenção das pessoas. Mas ao certo, não sei dizer quando e como, só sei que comecei a mudar e nunca mais parei. E em algum ponto, ele fala que hoje, né, quanto mais absurda uma ideia parece a ele, mais atraído ele se sente por ela. E aí ele fala, se posso imaginar, posso realizar. E tenho vivido isso assim todos os dias. Então, a história dele é incrível. Ele é um ultramaratonista brasileiro de renome. Ele é conhecido por suas impressionantes conquistas e recordes no mundo do triatlo de longa distância. Ele é o recordista pan-americano e o terceiro melhor triatleta do mundo. Ele se tornou o único brasileiro a realizar o Double Deca, que consiste em completar a distância de 20 vezes o Ironman, considerado um dos triatlos mais desafiadores do mundo. E durante esse desafio, o Daniel ele completou 20 Ironmans em um período de 23 dias, demonstrando nível de resistência e determinação. Essa jornada árdua o colocou entre os triatletas mais resistentes do mundo. Além de suas conquistas esportistas, o Daniel de Oliveira é também mentor, palestrante, escritor e embaixador de marcas como Live e Mormai. Sua história inspiradora e sua dedicação ao esporte torna uma figura admirada na comunidade de ultramaratonistas e triatletas. O Daniel, com 14 anos, ele falou assim, sou muito ruim com tudo. Putz. Então ele disse, eu quero me destacar pelo esporte, que é assim que eu vou achar o meu caminho. E aí, com quase 15 anos, ele virou a chave. E aí ele resolveu fazer tudo que lhe foi proposto e fazer o melhor naquilo que ele quisesse fazer. Aí deu nisso. Aí deu sucesso e a teimosia sempre foi o seu principal adjetivo. E aí ele transformou a teimosia em resiliência. Foi a grande sacada. Não olhar por uma perspectiva negativa e transformar isso de alguma forma em não se rende nunca. Então, foi isso que ele fez em todos os aspectos, mas no emocional e no intelectual. Ele fala que o corpo ele é uma máquina extraordinária, então ele aumentar a quantidade de estímulo, porque ele fala que tudo está na cabeça e no coração. Ele fala também que a prova mais desafiadora da vida é a vida que lidar com os fracassos é o que faz com que você se desenvolva e também isso te faz ir além. Ele fala também que, claro que ele conta das vitórias, mas ele também teve fracassos. E ele fala, inclusive, que a vitória, ela te amolece, te envaidece, mas quando você perde, você tem um choque de realidade. Quando ele perdeu, assim, algumas vezes, falaram para ele, é a idade. E quando ele ganha alguma coisa desse tipo, falam para ele que é sorte. Então, de fato,
tem um choque de realidade. E você vê o que acontece no seu entorno, né? Então, ele diz que o obstáculo é tudo aquilo que você vê quando você tira o olho dos seus objetivos. Então, se aquilo que você decide olhar é o que vai existir na sua vida. Então, se você foca na sua dificuldade, é o que você vai ter. Então, se você foca também na sua dificuldade, você deixou de focar no seu objetivo. Então, você precisa focar realmente naquilo que importa. Então, se é o seu objetivo, você tem que focar só nisso. Porque realmente o que vai existir na sua vida é aquilo que você precisa olhar. Eu achei isso incrível. Mas certamente que você precisa não ter nada te distraindo. Você precisa, de fato, ter o seu alvo, só mirar nisso. Porque qualquer distração vai te tirar daquilo que você precisa focar. É claro que isso não é fácil, mas tudo precisa de um estímulo. Tudo precisa de estímulo estágio. Então, precisa que você faça exatamente aquilo que você gosta. Por isso, é importante para que você não tire o olho do seu objetivo. E ele fala também que, engraçado, que um pouco do 459 hoje falou dessa frase dele, que ele fala que o seguinte: muda a tua postura e a tua percepção do mundo muda. E a resposta do mundo para você muda também. Então, quando você muda a percepção da realidade, você muda a tua resposta à realidade. Hoje, no 459, foi falado o seguinte: o teu comportamento não define quem você é. Então, isso é muito forte. Quando você muda a sua crença, os maus comportamentos, os teus maus hábitos também mudam. Então, o que você tem que mudar é a forma de ver, é aquilo que você acredita, é justamente a sua crença. Então, a sua visão do mundo está muito ajustada à realidade. Então, quando você realmente muda a sua postura a essa realidade, você muda a sua percepção à realidade. A forma que você vê o nosso sentimento nada mais é do que a interpretação da realidade. Então, você precisa estar muito atento a isso. Então, quando você muda a sua crença, os seus maus comportamentos também vão ser mudados. E ele fala muito de um estado de presença no momento. Significa que você precisa estar focado no aqui e agora, que você precisa estar conectado. Porque quando você está conectado, quando você está com esse estado de presença, você aumenta a capacidade de síntese. Então, você consegue absorver 100% do que você está fazendo, do que você está ouvindo, do que você está lendo. Às vezes fala o seguinte: nossa, eu li 52 livros esse ano. Não adianta você folhear. Aí quando te perguntam: e aí, o que você tem a falar do livro? Ah, não sei. Por exemplo, não adianta. Se você não focar naquilo, não estiver presente 100% naquilo, você não tem uma capacidade de síntese, minimamente, para falar daquele livro que você leu, que você conseguiu absorver daquilo. Não adianta você contar em números, se você não estiver focado, presente no aqui e agora. E às vezes é isso, a gente está aqui na nossa live, por exemplo, se a gente não estiver focado, a gente fica totalmente disperso, se a gente ficar, nossa, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, daqui a pouco eu tenho que fazer aquilo. Então, é estar completamente focado no que a gente está lendo, no que a gente está falando. Eu achei isso sensacional, sabe? Porque é o que a gente está falando do estar presente, da presença, de focar. Isso tem a ver com a procrastinação. Porque ou a gente está lá no passado, Francilene, ou a gente está lá no futuro. A gente nunca está no presente 100%.
E é esse cuidado que a gente tem que ter. Sabe, quando a gente está falando com alguém, a gente não está a gente está no celular, a gente está almoçando com alguém no encontro, a gente não está 100% com ela, a gente está toda hora no celular. Presta atenção, por isso que uma mesa, quando a gente está no encontro, no almoço, o que menos importa é o almoço. O que mais importa é aquele encontro. Então, isso a gente tem isso de forma incrível. Quando o fala disso no nosso almoço em família, na mesa. Então, a gente não leva isso a sério, mas isso é muito importante. Então, outra coisa que e a gente falou sobre isso na mentoria não, nas outras modelagens, Francilene, sobre a questão da felicidade. E o Daniel fala o seguinte: estão alinhados. Nós temos a possibilidade da manifestação espiritual. Então é aí que a mágica acontece. Que a gente transforma 3 corpo, espírito e mente em um. Então, quando você se desenvolve fisicamente, você abre a oportunidade para se desenvolver mentalmente e também espiritualmente. E a felicidade é justamente você estar alinhado nas 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito. Olha que forte, o corpo e a mente estão alinhados, nós temos a possibilidade da manifestação espiritual. Gente, ainda não entendeu que a gente precisa se alinhar nas 3 esferas. Uma potencializa a outra. Então, ele tem assim como as irmãs da modelagem passada, Francilene, eu achei que ele tem uma mentalidade muito forte, pujante. Tá? Também, você superar o seu corpo, a exaustão, o seu limite, é uma coisa que, com certeza, a única coisa que vai te restar é o que transcende, Francilene. É o espiritual, sabe? É o que fez ele superar. Gente, você correr, você fazer essas atividades 3 dias seguidos, pelo amor de Deus. Então, ele assim, chegou um momento que ele estava fazendo uma prova, que ele já estava correndo, não sei, acho que já estava em cento e tantos quilômetros. E aí ele tinha 2 pessoas. Aí ele comentou: nossa, o meu joelho começou a doer. Aí os outros 2 falaram para ele: você está querendo se levantar? Porque nos 30 quilômetros, o meu joelho já tinha começado a doer. E você está falando que seu joelho começou a doer com 100 e tantos quilômetros? O que ele quis dizer que o joelho do outro estava desde 30 quilômetros. Significa dizer que ele estava gerenciando a dor dele. Foi aí que virou para ele mais uma chave. Porque quando você foca naquilo, é ali que você fica. Então, a dor dele do joelho lá nos 30 quilômetros, se ele não soubesse gerenciar, ele estava focando desde os 30 quilômetros. Então, você tem que focar no que importa. Gerenciar essa dor, senão você não conseguiria mais dar um passo. Então, tudo está no governo das emoções, no gerenciar tudo isso, porque isso que é desafiador, Francilene. Então, eu achei isso incrível e a gente pode aplicar isso em todos os aspectos da nossa vida, em qualquer desconforto nosso, em qualquer desafio nosso, em qualquer incômodo nosso. Se eu foco naquilo, é aquilo que vai ter importância para mim. Então, em vez de eu focar na dificuldade, eu foco no objetivo. Aí eu consigo. Eu achei isso chave, sabe? Então, eu vi alguns podcasts dele, hoje eu assisti mais um, e ele é incrível, Francilene, ele vai reforçando as palavras dele, resumidamente,
é aquilo que ele vai repetindo nos podcasts, sabe? E eu acho que é esse o sumo. E aí, você faz pra gente aí mais algumas coisas, porque eu acho ele incrível. Achei ele incrível. Pode trazer Isso pra aí. gente. Eu também achei incrível, né? Quando eu olhei para ver um podcast dele, eu vi 3 horas. Eles, meu Deus, como assim? Eu não vou aguentar ver isso tudo, né? Mas aí foi um papo tão bom, que agregava tanto valor, que eu fui ouvindo, e, e não deu para ouvir todo de uma vez. Depois eu voltei 3 vezes, mas assim, foi muito bom de ouvir. Enquanto eu não terminei, é como se fosse o capítulo de uma novela, que você vai no outro dia quer assistir de novo e tudo para ver o final. E assim, eu achei muito interessante. Eu escutei e foi muito bom, porque o que ele fala, realmente, ele fala com verdade, né? Aquilo que ele vive de fato. E é uma experiência meio maluca, assim, de alguém que realmente entende quem ele é. É uma questão, assim, que hoje eu assistindo também, ele falava dessa questão do saber quem você é, o que você está fazendo aqui. Porque não é fazer uma atividade física por fazer, mas para que fazer? O que você quer é conseguir fazendo isso. Tudo que você for fazer tem que se questionar. Para que fazer? O que, que eu quero ganhar com isso? O que, que eu vou alcançar com isso? Não é simplesmente fazer por fazer ou fazer por uma vaidade ali que não vai te levar a nada, mas que realmente as coisas na nossa vida, que elas possam ter de fato um propósito, um objetivo definido. Nós precisamos saber quem nós somos, para que viemos, o que nós fazemos aqui nessa terra. Então, muitas pessoas talvez não tenham ainda a noção do que estão fazendo aqui. E no podcast ele falava muito dessa questão do saber, o porquê das coisas, esse questionamento também, né? E porque as pessoas dormem, isso aí eu já tenho um pouco dessa consciência, as pessoas dormem, acordam, trabalham, voltam para casa, dormem de novo e a vida é só esse ciclo, como se tudo se resumisse a isso, e não tem um propósito de vida, não tem um propósito. Ele falava muito também dessa questão do abrir a boca, do transbordar na vida dos outros, porque não adianta você ser alguém que tem conhecimento se você não passa para frente esse conhecimento. Então, quantas pessoas têm conhecimentos e não sabem repassar? Como ele citava essa questão do professor que quantas vezes ele tem um grande conhecimento de matemática, mas não consegue repassar para o aluno. O aluno não entende o que ele quer dizer. E então é importante essa questão que na simplicidade você passar o conhecimento para o outro, passar daquilo que você sabe para ajudar outras pessoas. Então achei isso muito interessante quando ele falava dessa questão de eu tenho que ser formado nisso para eu poder ensinar. E de maneira alguma, com as suas realidades de vida, com as suas decisões, com o seu propósito de vida, você pode abrir a boca e instruir outras pessoas na simplicidade. Então, achei muito interessante essa questão, quando ele falava, né? E eu não sei se você já falou esse código, mas eu achei interessante também, que ele diz que antes de executar você falou mais ou menos, né, nesse sentido, que antes de executar qualquer coisa, na prática ou fisicamente, ela precisa ser executada dentro da mente. Porque quando você desenhou na mente, você ganha a capacidade de executar aquilo fisicamente. Então, primeiro essa mudança de mentalidade, primeiro executar dentro da sua mente. Porque não adianta só fazer as coisas e focar nas dificuldades, mas é preciso realmente executar dentro da mente primeiro, e para que depois a gente ganhe capacidade de executar ela fisicamente. E eu vejo assim, quanto ele trabalha essa questão da mente dele, do cérebro, para que ele possa realmente executar as atividades que ele se propõe. É muita coisa louca assim que ele fez quando ele fala da questão do pé, que machucou o pé e foi correr com o pé machucado e conseguiu correr naquela questão. E ele diz que fica muito feliz quando alguém diz assim, você conseguiu o que ninguém consegue fazer. Ele fica, porque às vezes ele diz assim, isso que você quer fazer, ninguém conseguiu. Mas ele fica feliz quando alguém diz isso que você fez, não isso que você quer fazer. Isso que você fez, ninguém conseguiu fazer. Então, para ele, ele acha isso muito... ele acha o máximo isso, né?
Porque não é só o que ele quer fazer, mas o que ele faz. E porque o que ele se propõe, ele vai lá, né, e faz. E ele diz que quando você muda a percepção da realidade, você muda a sua resposta à realidade. Então, às vezes, nós temos uma percepção muito errada das coisas, das dificuldades, dos obstáculos, como ele diz, que tirando os olhos do alvo, você encontra só obstáculos. Então, nós temos uma percepção, às vezes, errada da vida, das dificuldades, e por isso que nós paramos muito fácil, porque nós temos uma percepção errada da realidade. Nós queremos que as coisas sejam muito fáceis, e, na verdade, elas têm os obstáculos, e é preciso que a gente não tire o olho do alvo para conseguir atingir aquilo que nós nos propomos, aquilo que é o nosso objetivo. E ele fala também que dificuldade não é sinônimo de sofrimento. As pessoas pensam, pobrezinho, está na dificuldade, e acha que já é o sofrimento. Não, a dificuldade, ela faz com que você encontre saídas. E ele diz que a dificuldade não é sinônimo de sofrimento, prazer não é sinônimo de felicidade também. E possibilidade não é sinônimo de facilidade. Quantas pessoas têm possibilidades de crescimento, mas por colocar obstáculo em tudo, acaba as coisas não sendo fáceis só porque são possíveis. E as coisas nem sempre são fáceis só porque é possível. É possível fazer, mas tem a dificuldade. E é preciso enfrentar a dificuldade não com sofrimento, com vitimismo, mas enfrentar a dificuldade com coragem, com a mente aberta, com a mente forte para conseguir. Então, ele diz que a gente não deve sofrer, porque se você está sofrendo, tem alguma coisa errada. Porque negar aquilo que a vida está oferecendo para você gera sofrimento. E o que é negar o que a vida está oferecendo? São as dificuldades. Às vezes vem as dificuldades, às vezes nós negamos, nós não queremos aceitar que tem dificuldade, por isso nós sofremos. E sofrer é sinal de que alguma coisa está errada. Então, essa fala dele é muito ativacional, porque ativa isso que tem dentro da gente, de estar colocando dificuldade nas coisas. E por isso não avançamos. Nós olhamos demais para as dificuldades. E nós achamos que a vida do outro é fácil, porque ele conseguiu. Que ele falou também que não é o fato dele conseguir, que os hábitos, ele tem hábitos que parece ser muito fácil, assim, tem um hábito assim, não, é coisa de todos os dias, não é fácil adquirir novos hábitos, não é fácil ter hábitos bons, é preciso repeti-lo todos os dias, é preciso o dia inteiro você estar focado naquilo que você quer mudar na sua vida, porque não é só, é muito fácil, como adquirir novos hábitos em 7 dias, em 21 dias e não sei quantos dias. Mas se você não focar nisso, não é possível, não é tão simples assim. E aí nós olhamos a vida e pensamos que é simples, que é fácil. Na verdade, é simples se você buscar, se você focar naquilo que quer, você não tirar os olhos do seu objetivo. Então, eu achei muito importante essa modelagem dessa semana. Muitas coisas me ajudaram, assim, a realmente ver isso, a ver que a dificuldade não é sinônimo de sofrimento, que nem sempre as coisas possíveis são fáceis, é preciso realmente enfrentar as dificuldades para conquistar, né? É preciso tomar decisões, é preciso ser resiliente diante da dificuldade, é preciso saber dizer não diante de coisas que vão te tirar do propósito. Eu tô ganhando forças a cada dia. Então, essas modelagens têm me ajudado realmente a cada vez um pouquinho, aí ganhando forças, a saber dizer não, a dizer sim, mais sim para mim, a dizer mais sim para minha família, a dizer mais sim para os propósitos, né, que eu tenho no coração. Porque é muita dificuldade, assim, você não saber dizer não, diante de muitas situações, diante de muitos pedidos externos, né? Então, essas modelagens têm me ajudado a isso, a ir ganhando força nesse sentido. E eu acho que é isso, Deise. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Eu não estou te vendo, continuo sem te ver, porque hoje eu não estou usando outro celular. Tá. Então dá uma agonia, né? Dá uma agonia falar assim, não ver que a outra pessoa nem está balançando com a cabeça, nem que sim, nem que não, porque quando a gente se vê, né, a gente consegue.
Muito Mas é isso aí. Faz parte das dificuldades, né? É possível fazer a live, mas é uma dificuldade não poder se ver mutuamente assim. é ruim, né, Francilene? Porque é aquilo que a gente está Ruim. falando, a gente precisa se ver, porque a gente tem uma comunicação também que é não verbal. Isso é importante, Isso. né? Uhum. Essa coisa da resistência que a gente cria, como você falou aí, Francilene, em função pais, que a gente não deve sofrer, é justamente porque a gente cria uma resistência com aquilo que acontece. Em vez de compreender, Isso. sabe? De perguntar por que isso está acontecendo, o que isso está querendo dizer. Então, aí, quando você falou a questão, por exemplo, que é algo que a gente aprende até precisa aprender dia a dia, que é a questão, por exemplo, a gente precisa muito, quando a gente entende quem é a gente, igual você falou da identidade, é que entra a questão do posicionamento. Esse posicionamento, Francilene, vem com o domínio que a gente tem. Porque quando a gente sabe que a gente é imagem e semelhança e a gente vem para dominar, para governar e multiplicar, o domínio está nesse posicionamento. Quando a gente posiciona, aí a gente consegue depois justamente governar, fazer gestão, aliançar. E às vezes a gente precisa desse posicionamento. Talvez porque nós tenhamos bloqueios. E ele até fala, inclusive, de uma técnica da psicanálise, que é a bioenergia, que é justamente você solucionar traumas, desatar nós. Tudo que a gente vem, inclusive, absorvendo dessa mentoria sobre os bloqueios. Porque nós sabemos que temos e a gente, hoje mesmo, fiz um post falando sobre os pilares indispensáveis, sobre, por exemplo, os medos, que os nossos medos, eles são proporcionais à nossa ignorância, à nossa desinformação sobre nós mesmos. Porque quando nós temos essa falta de informação sobre nós nem conhecemos os nossos limites, e talvez a gente nem queira desafiar, porque a gente já existe antes. Então, essa desinformação sobre quem somos e sobre quem nos chamou, isso isso limita a gente, bloqueia a gente, isso promove barreiras, bloqueios, travas. Então, e o que a gente precisa saber de tão importante é sobre isso, essa questão de quem somos, identidade. Porque a identidade, ela justamente, ela clarifica o propósito, o chamado. Primeiro, ele clarifica o chamado, clarifica o propósito dá luz a uma causa. E aí, a gente tem que ficar atento. Quem te chamou a esse chamado? A gente tem que ficar atento quem chamou. Então, esse chamado, o que seria essa causa, né? A gente pode se perguntar, o que seria essa causa? A causa é um problema que Deus nos deu para resolver. Todos nós temos. E é através disso que a gente vai transbordar. Porque se eu entendo o meu chamado, o propósito, a causa, a gente vai atingir um povo em um tempo específico. Isso é transbordar. E nós podemos transbordar através das nossas vidas. Se nós entendemos todo o tempo atrás estão justamente relacionados com os nossos propósitos, a gente tem que inverter isso, né? Eu não posso ser uma boa oradora. Se eu tenho esse bloqueio, se eu tenho tantas pessoas gagas, você pode entender que isso é um bloqueio, você pode saber que ele tem intimidade com o seu propósito e é ser um bom orador, por exemplo. É só a gente pegar o nosso bloqueio e tentar inverter. A gente vai compreender que pode ser o nosso propósito. Pode ser justamente aquilo que vai dar luz a uma causa nossa e a gente vai transbordar com aquilo.
Porque através daquilo nosso, aquele nosso bloqueio, a gente pode atingir um povo em um tempo específico. Então, a gente sabe que tem muitos bloqueios que, de fato, nos atrapalham de avançar, por exemplo, a falta de clareza de quem somos. Por isso essa identidade ela é super importante. Porque se eu sei quem eu sou, independente de ter as dificuldades, independente de ter algo para realizar, mas se eu sei quem a gente, se a gente sabe quem a gente é, a gente consegue desafiar isso daí. Porque outra coisa também a gente é o imediatismo, porque a gente quer resultado imediato, a gente quer para agora. Não é isso, não tem esse milagre, tem a construção disso. Ou então fazer ou falar só o que outras pessoas estão fazendo e falando. Isso significa necessidade de aprovação. Porque, para que isso se a gente já foi aprovado? A gente já foi aprovado. Outra coisa é a comparação. A gente precisa falar é o que queima no nosso coração e não replicar o que os outros falam. A modelagem é justamente entender como o outro se comporta, como o outro age, extrair aquelas principais características. Mas a gente precisa falar aquilo que queima no nosso coração. A gente precisa ter um modelo apenas para nos direcionar de algum modo, mas a gente precisa ser original. A gente precisa ter a nossa autoralidade. É ter o nosso jeitinho ali. Outra coisa é as conexões. Pelo amor de Deus, com tudo isso que a gente está conhecendo, a gente sim precisa cortar aquilo que não serve para a gente. As conexões fracas são algumas das coisas que a gente precisa cortar na nossa vida. A outra coisa é a autopiedade. A gente precisa tirar esse pé que a gente tem que ter sobremaneira, esse vitimismo, essa dó. Tem que sair disso, sabe? A gente tem que parar de falar coisas sobre a gente que Deus nunca fala. Então, a gente precisa questionar as coisas erradas e questionar as coisas certas. Aprender a questionar as coisas certas. E por fim, a gente precisa porque isso não é garantia de resultados, né? Então, se tem alguma coisa que nos escraviza, tem esse amor. Pelo amor de Deus, a gente precisa ativar a nossa identidade. É esse o recado final que eu deixo, Marcelene. Porque tudo isso daqui a gente sabe, tanta coisa que a gente sabe, mas a primeira coisa vai a nossa identidade. Então, é o que eu deixo de recado final diante de uma modelagem dessa tão importante, e depois a gente precisa de fato rever em nós aquilo que a gente precisa excluir de lixo para que a gente se transforme de fato e possa de fato transformar o nosso coração. Então é isso, Francilene. Eu achei de fato ele poderoso, essa é a verdade. É minha mensagem final. Se você quiser deixar a sua mensagem, gente, ou então, senão a gente finaliza por aqui. Só finalizando, só mais um códigozinho para a gente finalizar, né? Isso que você finalizou, eu acho maravilhoso a pessoa, nós, a partir de nós e todos também saber quem somos, o que viemos, de onde viemos, para onde viemos. E ninguém não nos perguntou, né, se a gente queria vir a essa terra, mas nós estamos aqui e temos um propósito. É preciso saber disso, é preciso ter conhecimento dessa realidade para que a nossa vida tenha um sentido, né? E aqui uma frase para finalizar: lidar com os fracassos da vida é o que te permite se desenvolver e ter vontade de ir além. Então, lide com os seus fracassos. Os fracassos virão. As dificuldades virão, você aprenda a lidar com isso, para que você possa ir além, para que você possa ter vontade de ir além, de crescer, de ir mais do que você está. Não se conforme
com o que está aí, do jeito que está. Você tem capacidade de ir muito mais, de ser mais, de crescer mais, de servir mais. Então, não se conforme com essa realidade que você está vivendo aí. Você pode mudar ela para melhor, você pode ajudar muito mais pessoas quando você se der conta de quem você é, de quem te fez, de quem te chamou. Então, fiquem todos na paz de Deus. Eu agradeço a você, Deise, pela parceria, que possamos continuar até, né, enquanto Deus nos permitir, nesse sentido da permissão dele, mas também até quando a gente também tiver a disposição de estar juntas aí, que possamos realmente permanecer com essa parceria. Eu agradeço a todos e que Deus nos proteja hoje, sempre, né, e nos dê sabedoria, nos dê conhecimento da sua vontade todos os dias. Isso aí, Francilene. Eu que agradeço também. A gente estava falando de conexão, então que a gente realmente possa ficar até a nossa conexão fizer sentido, né? E eu acho que quando a gente sabe que a gente já começa com uma conexão forte, é difícil ela se desfazer, né? Mas que a gente, pelo menos, a gente nutra isso sempre para que ela se fortaleça cada vez mais. Eu acho que a gente precisa fazer isso igual a plantinha, para que ela se fortaleça e para que ela se revele também, né? Cada vez mais, porque a gente vai, aos poucos, conhecendo muito além das modelagens que a gente faz, a gente faz trocas também, às vezes, de intimidade, né? Além do que a gente está fazendo aqui. Então, a gente não faz é muito importante. Então, eu agradeço, de fato, a nossa parceria, a nossa colaboração, o nosso transbordo, e que cada uma aqui se alimente disso, porque pelo menos a gente sabe que está fazendo a nossa parte, né? Então, eu agradeço a todos, boa noite, até a próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um beijo grande, Francilene. Tchauzinho. Beijo, tchau. Tchau.